Aproveita que você está de pé, 2 Reis capítulo 4. Esse livro de 2 Reis está rendendo, né? Graças a Deus. Muitas meditações. 2 Reis capítulo 4, vamos ler de onde paramos, versículo 42. 2 Reis 4, 42. Aquele trecho mais um grande conteúdo. Encontraram todos? Glória a Deus. Verso 42 diz: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isto a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você está no teu lugar aí. Alegria. Chegando o tempo da coberta, né? Os edredons. Mas só para relembrá-los aí do nosso último encontro, nós vimos, da última vez que conversamos, como a realidade da fome assola o mundo que a gente conhece, como assola as vidas das pessoas do nosso tempo, e sendo a fome de muitas origens, de muitos tipos, né? De muitas formas. E nós vimos ainda como o Senhor é um Deus que, na verdade, criou. E a criação de Deus é de uma abundância de víveres, da forma que na obra criadora de Deus não estava previsto a fome como a gente conhece no mundo que nós temos. Deus não inventou a fome. A fome é uma criação única e exclusiva da ganância, do pecado do ser humano, sobretudo desse ser humano que tem que se render à vontade de Deus. Daqui que vem a fome. Deus criou e preparou tudo, nós lemos em Gênesis, para alimentar a sua criação. O Senhor tem alimento preparado para todos e todas aqueles e aquelas que o buscam e se rendem a Ele. Amém. Isso é um fato que nós temos que entender de Deus. Você acha que à toa, por exemplo, que o Senhor resolveu congregar, juntar um povo para se reunir aqui neste lugar? Um povo que vem compartilhar suas vidas, possibilitando que o Senhor sacia a fome de quem tem fome? Vocês acham que é à toa? Não é. É plano de Deus. Seja uma fome física, seja uma fome da alma, seja uma fome espiritual, no meio do povo de Deus ninguém pode passar fome, porque onde é o Espírito Santo de Deus não existe fome, existe suficiência. Nós temos que entender isso. O Senhor é suficiente, e por isso nele e dele nós somos plenamente saciados. Essa é a noção que a palavra de Deus nos dá, e você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. Agora, eu falo tudo isso porque a vida de Eliseu no Antigo Testamento é esse testemunho, né, que eu estou dizendo aqui. Porque, não sei se vocês se lembram, no nosso último encontro, nós falamos que nesse momento nós estamos passando pela pior fome da história de Israel, a fome que assolava esse momento, inclusive da vida de Eliseu. Foram 7 anos, durante 7 anos seguidos, o país foi assolado por uma seca que causou uma fome terrível no país, e nós vamos ainda ler sobre isso um bom tempo. E o texto que nós lemos hoje, apesar de ser um texto maravilhoso, pequeno, mas maravilhoso, sobre a expressão do ministério profético, eu queria dizer para vocês, já adiantando, que é um texto muitíssimo complicado. E por que é complicado? Porque eu já vi, nesse mundinho neopentecostal da teologia da prosperidade aí, as pessoas têm usado desse texto com uma leviandade enorme, com uma falta de temor enorme. Por quê? Porque esse texto fala de um momento de oferta. E eu quero meditar sobre ele hoje com vocês, porque isso é muito importante na nossa vida. Coisa que, assim, eu no começo da minha conversão, sem passar por um processo para entender o que era, tudo aquilo, e eu criei eu não entendia, e é importante que a gente compreenda. É um texto muito perigoso, porque as pessoas têm usado de uma interpretação que eu diria estranha, uma interpretação tacanha, para justificar, por exemplo, a oferta dentro da igreja.
tem um problema que nós temos que enfrentar, porque as pessoas acabam desviando a mensagem que o Espírito Santo de Deus resolveu inspirar através desse texto, e você precisa tomar posse daquilo que é a palavra de Deus, para a gente não ficar comendo qualquer coisa por aí. Então, diante da fome, nós vimos na outra semana, que o Senhor pediu o envolvimento da comunidade de discípulos, e fizeram uma sopa lá e alimentou todo mundo, não foi? E foi uma bênção, o Senhor abençoou. Como fome sempre volta, né? Fome a gente todo dia costuma voltar, e às vezes no mesmo dia. Na sequência, o texto diz que veio um homem de uma região perto dali. Eliseu está em Gilgal. Essa escola aqui é em Gilgal. Nós vimos isso. E de uma região ali mais ou menos, uns 46 quilômetros, quase 50 quilômetros perto dali, veio um homem e trouxe uma oferta de primícias. O texto está dizendo isso. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo a Eliseu, ao homem de Deus, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da sua colheita, e também algumas espigas verdes. É isso que está escrito aí, sim ou não? E aqui eu quero que você preste atenção. É uma situação de fome. A escola do profeta de Eliseu, que nós vimos, já estamos falando sobre ela, também sofria esse momento de dificuldade, nós já vimos isso. E um homem veio e trouxe a sua oferta de primícias, é a oferta dos primeiros grãos da sua colheita. E eu quero chamar a tua atenção, por quê? Geralmente essa oferta de primícias aqui, dos primeiros grãos, quando a pessoa colhe, ela está prevista na lei de Moisés. A oferta das primícias está lá, e ela, inclusive quando você lê o livro de Levítico, em vários momentos, Levíticos 23, por exemplo, fala exatamente dessa oferta. Você tinha uma roça, e a primeira colheita, os primeiros grãos que você colhia, você separava uma oferta ao Senhor. Oferta das primícias. E lá no livro de Levítico, na lei de Moisés, diz que essas ofertas você deveria ir lá ofertar ao Senhor no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. É muito interessante isso aqui, essa festa de Pentecostes que nós vamos ter daqui a pouco, que é 50 dias depois da Páscoa. Então veja, agora o perigo de uma interpretação indevida, porque ele diz que o homem não levou a sua oferta das primícias ao templo, como mandava a lei, mas ele trouxe a sua oferta das primícias, e ele trouxe para quem? Para o homem de Deus. Trouxe a sua oferta para o homem de Deus. E esse texto aqui na mão de alguém inescrupuloso, eu já vi, eu estou falando para vocês que eu já ouvi isso, dessas coisas, vai servir da razão para dizer que você tem que vir para a igreja para trazer a sua oferta para o pastor e a sua oferta de primícias, mas na verdade, não sei se é bem assim. E eu quero hoje meditar com vocês sobre isso. Aliás, eu não sei, se você quiser trazer também não tem problema não, pode trazer que a gente não precisa. Mas a gente faz um acordo aqui, mas não, brincadeira à parte. Eu lembro a você que a ordem da oferta das primícias não era para ofertar para nenhum líder, não era para ofertar para nenhum sacerdote, nem ao pastor, para que o pastor, por exemplo, usufruísse dela como ele bem entendesse, não. Mas a oferta das primícias no Levítico dizia que tinha que ser levado ao templo e ofertado a quem? Ao Senhor. E eu vou ler aqui um trecho para você ver que eu não estou. Eu vou ler Levítico 23 aqui para você, não precisa nem abrir essa Bíblia, mas se quiser abrir pode também. Eu vou ler Levítico 23 a partir do 15, diz assim, ó. Depois, presta atenção aqui, ó. Vocês contem desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxeram o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte ao 7º. Então assim, aí ele fala, 50 dias, o que ele está falando aqui? Só para explicar. Então a festa da Páscoa, todo mundo vem e faz a sua oferta, 7 semanas inteiras, 50 dias depois, o Pentecostes, 50 dias depois, então, oferecerão a nova oferta de alimentos ao Senhor. Essa é a ordem. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levedados, serão cozidos, primícias que são ao Senhor. O texto diz, também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeitos, de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos que serão para o Senhor. É o texto que eu estou lendo. Com a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, 2 cordeiros de 1 ano de sacrifício pacífico. Então o sacerdote moverá com os pães das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor. Toda a ordem de toda oferta era para quem? Para o Senhor.
Então aqui eu quero que você ofertava-se na igreja, mas não se ofertava para ninguém. Se tinha um sacerdote que recebia, não tem problema. Mas o sacerdote até, e aliás, ele podia até usufruir, porque o texto diz isso. Mas ofertava-se ao Senhor. E se por acaso quem recebesse a oferta no templo usasse aquilo indignamente, indevidamente, aliás é o que nós temos visto de monte por aí, já é um problema de quem recebe. Nós vamos ter que entender isso aqui hoje. Porque o homem não levou, eu fico pensando, o homem não levou a sua oferta ao templo. Por que ele levou para Eliseu? É a sua oferta do Pentecostes. Ele não levou lá no templo de Jerusalém. Ele levou para Eliseu. Por quê? E aqui eu tenho certeza que era porque ele queria ofertar ao Senhor. Eu tenho certeza disso. E no contexto que nós estamos vivendo aqui, que é um contexto de idolatria, de roubo, de pecado que esse país vivia, homem de Deus mesmo aqui era Eliseu e não era nenhum sacerdote que era pau mandado do reino. E ele se negou a fazer isso. E ele levou a Eliseu. As ofertas tinham funções muito específicas. Mesmo aquelas que o sacerdote usava para o seu sustento, era oferecida e consagrada ao Senhor primeiro. E nós vamos compreender isso aqui hoje. Para o povo de Deus, tudo que se oferecia no templo deveria ser oferecido como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor necessita de carneiros para ele? O Senhor necessita de trigo para ele? O Senhor necessita de pão para ele? Não. Porque as ofertas faziam parte de um projeto de Deus. Você tem que entender isso aqui hoje. É parte de um projeto. Que projeto? De um reino de Deus aqui na terra. Afinal, através das ofertas, seria produzido justiça no meio do povo. É para isso que foi instituída a oferta. Para que a justiça fosse feita. Oferta para quê? Para que aqui na casa de Deus tivesse mantimento, a Bíblia diz. E tendo mantimento na casa de Deus, quem tivesse fome ia ser alimentado. Foi para isso que foi constituída a oferta. Por isso, por exemplo, um exemplinho. Atos 4, todo mundo conhece o texto de Atos 4 aqui. Depois que o templo deixou de ser o prédio de Jerusalém, o templo grande, o prédio, e passou a ser um lugar de adoração, se tornou a igreja. Que igreja? É o povo de Deus reunido e trabalhando para implantar o reino de Deus. O texto de Atos diz o quê? Que não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Ninguém passava necessidade. Por quê? Todos que possuíam herdades ou casas vendiam, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que isso aqui? É vontade de Deus. Qual vontade? Que ninguém passe necessidade no meio do seu povo. E eu preciso que você entenda isso, que tem função. Lógico que a oferta no templo também tinha uma função de cuidar da casa de Deus. Tem essa função. Ela precisa. Por exemplo, a oferta servia para manter o serviço na casa de Deus também. E também sustentava os que trabalhavam na obra de Deus. Por exemplo, quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, o dízimo, em vários momentos, diz que ele era usado para sustentar a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela não recebeu nenhuma herança de terra, ela não tinha um lugar para sua colheita, ela ia se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Então a oferta que era levada no templo servia para sustentar a tribo de Levi. E na palavra de Deus não tem nenhum problema, haja vista que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, que o obreiro é digno do seu salário. Não tem problema nenhum aqui. Trabalhou, pode receber. Trabalhou, tem que receber. Se trabalha, não tem nenhum problema de receber pelo seu trabalho, ainda que seja na hora de Deus. Não, meu Deus, sem problema. Agora, nós não podemos perder de vista, que é o que nós estamos fazendo hoje em dia, que a oferta que você leva na casa de Deus não é para ninguém, mas é para o próprio Deus, consagrada pelo próprio Deus, e a função é, antes de qualquer coisa, para que a justiça seja feita na terra, no meio do povo de Deus, e que ninguém passe necessidade. Essa é a função da oferta. Nós vamos entender isso direitinho. É para isso que ela foi constituída. Você precisa compreender isso. Por exemplo, se a fome é de comida, a oferta supre a fome da comida. Por exemplo, se a fome é de palavra de Deus, a oferta serve para suprir a fome da palavra de Deus. Se a fome é para um lugar onde eu vou lá e vou ganhar uma oração, eu vou ganhar um abraço, a oferta tem que suprir. Então a oferta organiza um lugar para isso. É para isso que serve a oferta. É um lugar de matar fome, é um lugar de suprir necessidades. Essa é a função. No templo de Jerusalém, por exemplo, isso aqui virou um problemão.
O templo de Jerusalém é uma vergonha, desculpa, aquilo era uma vergonha. Todos os testemunhos exegéticos de época, de histórico, porque as ofertas que eram levadas viravam patrimônio dos sacerdotes. Era tudo guardadinho lá para eles. Eles pegavam, aliás, dizem que, por exemplo, levavam um cabrito lá para sacrificar, e eles sacrificavam várias partes e várias vezes o mesmo cabrito e ia guardando os cabritinhos para eles. Era uma vergonha aquilo. Aquilo virou um pandemônio. Porque os sacerdotes, aliados do rei, engordavam às custas do povo que passava necessidade. A Bíblia fala isso em um monte de lugar. O povo penava. E hoje em dia parece que não tem muita diferença com relação a isso, né? Porque em muitas igrejas não tem, eu já vi isso, não tem uma miséria de uma cesta básica para alimentar ninguém. Isso é compromisso nosso. Não tem, presta atenção, muito menos o alimento espiritual para alimentar o espírito do povo. Não tem. Igreja hoje é isso. Mas eu pergunto, para que é que o Senhor constituiu uma igreja? Para que é que o Senhor juntou um povo numa casa? Uma igreja que não alimenta ninguém serve para quê? Para nada. E não alimenta em nenhuma dimensão, quero dizer para vocês. Não alimenta em nada. E você precisa pensar nisso. Então, se você já ouviu por aí algum atribulado, usando, como eu já ouvi, usando esse texto, para dizer que você tem que levar as suas primícias na igreja para dar para o pastor, pode repreender. Chuta o rádio quando você ouvir. Se for no celular, dá para o celular na parede. Porque isso aqui, presta atenção, você precisa aprender com Eliseu nessa noite. Porque Eliseu era um homem que tinha temor ao Senhor. Eliseu era um homem que tinha reverência com aquilo que o Senhor colocava nas suas mãos. E as ofertas têm situações muito específicas que você precisa entender. Diz que um homem veio e trouxe a sua oferta de primícias da sua colheita. 20 pães de farinha de cevada. Não está escrito aí? Já começa informando você que são pães de segunda qualidade. Por quê? Porque o pão de primeira era de farinha de trigo. Acontece que nesse contexto de seca e fome, a colheita, a lavoura do homem era de cevada, que é uma colheita de segunda mão. A colheita assim, não era bem, era quase um mato. Então, a colheita dele, então ele colheu a sua cevada e preparou pães da sua primeira colheita e ainda levou os cachos deles para usar depois que se eles precisassem. E levou tudo isso para Eliseu lá na sua escola de profetas. E deu na mão de Eliseu. Agora veja o contexto aqui, todo mundo está faminto, Eliseu recebe 20 pães na mão, e só de discípulo ele tinha 100. 100 alunos. E o que Eliseu fez com essa oferta que ele recebeu? Não guardar na geladeira, não colocar na conta do banco, não. Sabe o que ele fez? Ele partilhou. E hoje você vai ter que ir para a tua casa entendendo isso aqui hoje, em nome de Jesus. Ele pegou essa oferta e partilhou. O texto diz, então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. E aqui está a função que o Senhor requer da oferta de todos nós neste lugar. Porque com toda certeza esse servo aqui é o velho Geazi, né? É sempre ele. E o Geazi, quando ouviu isso, ficou irritado. Por quê? Nós estamos com uma fome lascada. Chegou uma ofertinha aqui de 20 pãezinhos bichuruca. E eu vou dividir 20 pães para 100 homens, ele disse. Porque ele disse o quê? Se Eliseu, acho que ele não estava na cabeça. Ele disse assim, ó, o auxiliar de Eliseu perguntou, como eu poderei servir isso para 100 homens? E aqui é o velho e sempre novo problema da falta de fé que move os que só enxergam o que tem dentro do nariz, né? Sempre o velho problema aqui. Sabe qual é o problema dessa visão curta, assim, desse jeito? É uma visão lógica? É uma visão racional? Mas é curta. O problema é que nós deixamos de entender o que é que move o coração do Senhor quando o assunto é oferta. E assim nós perdemos a oportunidade de viver milagres. Porque nós deixamos de usufruir daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Presta atenção, porque eu tenho pessoas nesse lugar que sofrem muito por causa desse negócio. Penam, dia após dia, por causa disso aqui, porque ele não entende isso aqui, e hoje vai entender. Pensando pequeno, todo mundo vai continuar com fome. Se a gente pensa miúdo, nós não colocamos a nossa oferta diante do Senhor, e nós não consagramos, ela não é consagrada pelo Senhor. Porque eu queria dizer para você, lógico que 20 pães não alimentam 100 homens. Entretanto, eu digo para você que 20 insignificantes pãezinhos na mão de um Deus que deseja ser suficiente na tua vida, pode alimentar uma multidão. Eu não sei se você sabe disso. E nós temos que tomar posse desse Deus. Observe aqui a diferença da ordem de Eliseu e a conclusão que Geazi chegou. Ele disse para Eliseu, como é que eu vou alimentar esses 100 homens com isso aqui? 20 pães.
E aí é como se Eliseu falasse, sabe como? Crendo que o Senhor, se o Senhor for conosco, crendo que se ofertamos a Ele, se Ele consagrar nossa oferta, o nosso pouco vai se tornar muito, Jesus. Glória a Deus. Aqui está a base do ensinamento que nós vamos tomar. O texto diz que Eliseu insistiu com ele e diz assim, Eliseu porém respondeu, eu já falei para você, sirva a todos, pois assim diz a palavra, assim diz o Senhor, eles comerão e ainda vai sobrar. Você não crê não? Esse é o momento. E sabe o que é isso? Isso aqui é alguém que olha para a oferta com uma atitude de fé. Aqui tem um segredo para a tua vida. Olhar para a oferta com atitude de fé. Eu sinceramente não sei a quantas anda a vida de todo mundo, eu não sei a quantas anda a sua fé, eu não sei se está faltando alguma coisa na tua vida, mas nessa noite eu quero que você tome posse do Deus que criou todas as coisas, para quem não existe falta, para quem não existe fome, não, é o Senhor. Eu quero que você se aposse desse Deus, um Deus que assumiu um compromisso de vida há milhares e milhares de anos e continua sendo o teu Deus, é Ele que está falando contigo, porque o Senhor te ensina nessa noite, que você não precisa dar ouvido para líder religioso aí não, que tem gente que fica uma hora com o microfone na mão pedindo dinheiro para a igreja. Igreja não vai pedir dinheiro não, pelo amor de Deus. Igreja não ora por dinheiro não, em nome de Jesus. Igreja não ora para ofertantes não, porque isso é uma blasfêmia. Igreja não é lugar disso, então isso você não precisa receber não. Você não precisa ter compromisso com isso não. Não dê ouvido a gente que quer colocar medo, falando do devorador, isso não existe. Esquece isso. O Senhor não quer ruína de ninguém. O Senhor não quer tirar o que você tem. O Senhor quer te alimentar a todos e todas que estão sobre os cuidados dele. Esse é o compromisso do Senhor. Você precisa ofertar, sim, precisa. E é na igreja que você oferta. Sabe por quê? Porque é lá nessa igreja reunida que vai atingir a vida das pessoas que estão famintas aí. É lá na igreja que vai atingir a vida das pessoas que estão sedentas. Mas a sua oferta é feita para o Senhor. É para Ele, porque é o Senhor que vai consagrar a tua oferta. E assim, confie naquilo que você coloca diante do Senhor. Olha para Eliseu. Por quê? Porque mesmo sendo muito pouco, pode confiar. Porque o teu pouco, se for partilhado, assim como Eliseu pediu para Geazi, se o teu pouco for partilhado, assim como o Senhor espera, vai se preparando, porque isso vai se tornar muito e vai alimentar você e a todos que estão à tua volta. Não sei se você crê nisso. É uma atitude de fé, meus irmãos, e nós temos que tomar. Eliseu diz, eles vão comer todos e vai sobrar. Eu não sei se você crê nisso. Isso é muito importante. O texto diz, então, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Eu quero que você olhe para isso aqui. O Senhor falou, a palavra de Deus foi dada, e o Senhor cumpriu o que Ele falou. O Senhor falou, a palavra... O milagre aconteceu. Eu quero que você tome posse disso aqui. Tem gente precisando de milagre aqui nessa igreja. Eu quero que você tome posse disso aqui, em nome de Jesus. Eu chamo a atenção para... Essa aqui é mais uma característica do ministério profético. Eu já falei aqui que profeta é o responsável pela profecia, né? E profecia na Bíblia, não é ficar falando da vida dos outros, é entregar a palavra de Deus, a palavra que o profeta tem que ministrar para o povo. Oferta também. Agora, no ministério profético aqui, mostra que profeta também alimenta o povo faminto. Esse é o papel do profeta. Ele precisa fazer. Para quem faz discurso elaborado por aí, que eu já ouvi. Na universidade eu ouvi isso todo dia. Discurso elaborado, dizendo que dá cesta básica, por exemplo, é assistencialismo, já viu isso? Quem dá cesta básica fica fazendo assistencialismo? Eu lembro que aqui, nesse lugar, a gente não faz assistencialismo, não. Mas com certeza nós alimentamos os famintos. Famintos que se colocam no nosso caminho, sobretudo crianças necessitadas. Sabe por quê? Porque o ministério aqui é profético, e profeta alimenta a fome dos outros. Glória a Deus. Agora você precisa tomar posse, você precisa se envolver com isso. Não foi à toa que esse mesmo momento da vida de Eliseu foi repetido outras vezes na Bíblia. Não é à toa. Por exemplo, onde é que essa passagem se repete? Vocês nunca leram? Vai tacar esse público para vocês. Onde é que isso aqui tudo se repetiu? Onde é que um pouquinho foi milagrosamente partilhado e alimentou uma multidão? Aonde? No Evangelho, meus irmãos. E não só uma vez, mas duas. Quem? Jesus é o nome dele, sim ou não? Jesus repetiu exatamente esse momento na vida de Eliseu. Por que o Senhor fez isso? O Senhor conhecia a palavra, o Senhor conhecia Eliseu. Exatamente por quê? Porque Jesus era e é o Senhor das nossas vidas.
Mas quando ele veio, a maneira como ele veio, a maneira como ele agiu aqui na terra, entre nós, foi sendo um profeta, porque é o que ele era. O ministério de Jesus é profético. Jesus ministrou a palavra e a vontade de Deus na terra, sim ou não? Jesus ensinou a vontade de Deus, não a sua própria, mas a de Deus, sim ou não? E Jesus alimentou os famintos enquanto esteve aqui, em nome de Jesus, sim ou não? E alimentou de todas as formas. Aqueles que se colocavam, paravam para ouvir, o Jesus alimentava em nome de Jesus. De todas as formas, inclusive de pão e de peixe. E domingo você entendeu que ele preparou um churrasquinho lá de peixe. Jesus alimentava as pessoas, famintos de palavra, famintos de comida. Esse é o nosso trabalho nesse lugar em nome de Jesus. Alimentar as pessoas. Nutrir as pessoas. Ver todo mundo gordinho, fofinho assim. Tá? É profético isso. Nós temos que tomar posse. A gente chama vocês para se envolver com um quilinho de alimento e a gente não consegue trazer um quilo de sal na igreja. Preciso chamar a tua atenção para esse milagre, porque se ele aconteceu no Antigo Testamento, e Jesus usou 2 vezes, ele lá repetiu, enquanto ele esteve aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é fundamental no trabalho que Deus espera de nós. Se Jesus foi profeta, se ele foi profeta, você também é. Essa igreja é profética, nós temos que continuar a obra do Senhor, porque é fundamental, naquilo que o Senhor espera ver no nosso meio. Esquecendo um pouco esse povo atribulado da prosperidade. Qual é a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer nos transmitir nesse texto e que nós vamos tomar posse para as nossas vidas? O que nós temos que aprender com isso aqui? A mensagem central aqui, presta atenção, diz respeito ao poder da partilha. Nós que gostamos de partilhar a Santa Ceia e comer a Santa Ceia todo mês. O que tem de central nisso aqui? O que esse texto está ensinando? O poder que tem a partilha. O desejo maior do Senhor, aquele que tem poder de multiplicar tudo na tua vida, qual que é? É que você partilhe o que você tem com os outros. Aqui está o segredo da nossa vida. Foi tudo que Jesus fez. E você precisa tomar posse de Eliseu, de Jesus nessa noite. Só para você compreender isso direitinho. Porque é uma atitude que vai mudar tudo na tua vida com o Senhor. Tem esse poder de transformar a tua história de vida dentro do Senhor. E eu quero ler a palavra de Deus com vocês agora. Porque segundo a palavra de Deus, presta atenção aqui, segundo a Bíblia Sagrada, nós seremos abençoados quando nós aprendemos a partilhar o que nós temos. Quer ver? Lucas 3,11, não precisa abrir não, que é muito. Só ouça com atenção. Jesus disse assim, ó, Lucas 3,11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. Tem comida na sua casa? Quer ser abençoado? Atos 20, 35, Paulo ensina aos crentes, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus Cristo, porque ele disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele está dizendo, felizes seremos quando aprendemos a dar, e não quando nós só queremos receber. Aleluia, glória a Deus. Observa, 1 Timóteo 6,18, Paulo fala do que é o povo de Deus, como é que o povo de Deus tem que ser. Ele fala assim, ó, 1 Timóteo 6,18, nós somos ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir o que nós temos. Palavra de Deus, Gálatas 6,10, Paulo insiste. Por isso ele diz, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos e a todas, sobretudo os da família da fé. Em Efésios 4,28 ele diz assim, ele alerta, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, faça com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir quem está necessitado. Tem uma função em tudo que nós fazemos, tem projeto de Deus. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa, necessitado de comida em todos os dias, qualquer de vocês que lhe disser, vá em paz, se esquente e se farte, sem contudo lhe dar o necessário, qual é o proveito que tem nisso? O que o Tiago está falando aqui? Que adianta você ficar orando se a pessoa não tem o que comer em casa e não tem uma coberta para se esquentar? Glória a Deus. Não estou falando aqui que obra salva, não. Estou falando de outra coisa. Estou falando que se você não partilhar a sua vida, você não tem coisa que não é de Deus. E nós temos que tomar posse disso. Porque a grande lição que nós tiramos desse momento de fome na vida de Eliseu, é que a Bíblia exalta com tanta sabedoria de Deus para a nossa vida, que nós precisamos aprender a partilhar, mesmo que for um pouquinho, a partilhar o que nós temos com os outros, meus irmãos. Aquele que tem pouquinho, mas consegue partilhar o pouquinho que tem, seja qual for,
esse vai superabundar na presença de Deus. Esse vai ter para emprestar, como a Bíblia diz, e vai sobrar, vai se fartar e vai ter, e vai sobrar, em nome de Jesus, é primícia. Porque assim, partilhando o que nós temos, nós vamos receber, a Bíblia diz, infinitamente mais. É medida recalcada, Jesus fala 60 vezes, 100 vezes, e muito mais ainda nesse presente tempo, a ponto de que todos nós seremos plenamente saciados. É por isso que Jesus diz assim, há mais alegria em dar do que receber. Por quê? Porque você precisa entender o valor que tem a oferta, a partilha, diante de um Deus que quer ser suficiente e suprir toda a nossa fome. E segundo o Senhor, é quando nós suprimos os outros, é que nós seremos supridos. É medida de Deus. É medida para o Senhor para te abençoar. Eu quero que você entenda isso. Um dos textos mais citados pelos crentes, quando quer falar que Deus abençoa, quando Deus vem com provisão na vida, é Filipenses 4,19. Porque no versículo 19 diz assim, Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Você ficou feliz agora, sim ou não? Porque diz que Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, todas as suas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Mas muita gente não consegue enxergar o fato de que esse texto não é isolado. Ele está dentro de um contexto. E se você ler bem, você vai ver que vai ter o versículo 18 um pouco antes, e Paulo vai dar o sentido para os irmãos e as irmãs de Filipenses, para que eles sejam supridos realmente das suas necessidades. E ele diz o quê? Deixa eu ler para vocês. Antes, recebem tudo. Tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave para a minha vida, como sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. As necessidades de quem? De quem partilhou o que tinha com o outro. E a gente só gosta da parte que diz que Deus vai suprir. Vai suprir se você abrir mão. Vai suprir se você aprender a partilhar. O que é a profecia do Senhor? O que ela está te ensinando aqui nessa noite? É que se você quiser ter presta atenção, quero ser direto, as suas necessidades supridas, você tem que ser instrumento para suprir a necessidade dos outros, porque aí o Senhor vai te abençoar. Não é à toa. Você pensa que é de qualquer jeito? Não é não. Muitas pessoas dentro da igreja, presta atenção aqui, muita gente diante do Senhor tem pedido que o Senhor dê o que ele precisa para viver. Muita gente diante de Deus e da igreja tem pedido que o Senhor dê a ele o que ele necessita, a bênção que ele precisa. Por quê? Porque ele não obedece aquilo que o Senhor estabeleceu para abençoar a vida dele. O Senhor falou, Cássio, para te abençoar eu quero isso. E a pessoa não faz. E quando ele não faz, ele impede que Deus abençoe. E muita gente tem feito isso. Foi o Senhor que estabeleceu. A gente não quer se envolver com a obra de Deus. A gente não quer se envolver com a obra na casa de Deus e ir lá suprir a necessidade dos outros. Seja ela qual for. Às vezes a obra é o quilo do alimento. Às vezes a obra é uma oração nos lares. Às vezes a obra é contribuir para que a palavra de Deus seja ministrada. Às vezes a obra é oferta, por exemplo, para comprar um carro para a clínica dependente que nós compramos. Às vezes a obra é comprar um carro para ir lá buscar as pessoas que precisam para a igreja e não tem como vir. Às vezes a obra é pagar uma conta de luz atrasada na casa de uma pessoa. Não importa. A pessoa não quer se envolver. E depois não entende porque Deus não ajuda, porque Deus não abençoa. Desculpa eu estar falando isso aqui, eu tenho que falar. A culpa é do Eliseu. Se vira aí com ele. A gente não entende porque as bênçãos de Deus não estão no nosso lado. Por quê? Deus escolheu uma forma de te abençoar e você não quer. Não se trata de retribuição aqui, não se trata de barganha, mas se trata de envolvimento e de corações dispostos a mostrar para o Senhor que é desapegado. Aleluia. Corações que vão... O contrário da partilha é o quê? Quem se apega retém. O contrário de partilhar é reter. E um coração apegado ao que for jamais vai ter lugar para um Deus que deseja saciar a fome deste mundo. É por isso que eu digo com toda certeza, Deus não tem coisa com quem é apegado. Não tem. Porque, pensa comigo que coisa doida. A pessoa que se apega e tem um coração apegado, se esquece que é exatamente esse coração apegado que produz a fome do mundo. Esse coração ganancioso que produz fome no mundo, isso para Deus não serve. Eu estou falando da tua vida espiritual. Raciocina comigo. Deus deseja saciar a fome do
Ele abençoou o César. Deus é Espírito, não se engane. Deus não vai vir aqui abrir um supermercado para matar a fome do mundo, não se engane. Deus quer saciar a fome do mundo, ele abençoou Elias. Por quê? Porque ele abençoa aqueles que estão de coração desapegado. Porque, agora, imagina que as pessoas recebam a bênção de Deus. E ao invés de partilhar, se apegam. O que vai acontecer? A fome vai continuar, sim ou não? Sim. As necessidades vão continuar, sim ou não? Imagine que Deus venha te ensine a bênção da palavra de Deus, te ensine coisas maravilhosas, te revele coisas extraordinárias e você retenha. E você não fale com ninguém, você não abençoa ninguém. As pessoas vão continuar ignorantes do Senhor. Por isso que o coração não pode ser apegado às coisas, o coração tem que ser partilhado. Você precisa entender isso. Por isso, presta atenção. Plenitude terão os que forem desapegados. E quem é desapegado, partilha o que recebe com os outros, em nome de Jesus. Possivelmente as maiores oportunidades e plenitudes da nossa vida nos são dadas quando nós partilhamos a nossa vida. Quem faz obra de Deus aqui, como tem que ser feita, sabe o que eu estou falando aqui nesse momento. As maiores oportunidades, as mais lindas, maravilhosas, nós recebemos quando nós partilhamos. O ato de partilhar proporciona oportunidades na vida que nós não podíamos imaginar jamais. Quando você partilha, eu queria dizer algumas coisas para você, você recebe oportunidades extraordinárias. Por exemplo, quando você partilha, você recebe a oportunidade de reconhecer que tudo pertence a Deus. Você só administra o que Ele já te deu. Tudo pertence a Ele. Você costuma dizer que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não gosta disso? Você não gosta de louvar isso? Pois é. Como é que você mostra e reconhece que é dele? Partilhando aquilo que Ele te deu de graça com os outros, meus irmãos. Tem um poder imenso. Eu não estou falando isso porque eu quero aumentar de igreja, não estou atrás de igreja, não precisa de dinheiro. Graças a Deus. Eu estou falando isso porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você seja pleno diante do Senhor. Eu quero que o Senhor superabunde na tua vida. Eu quero que a tua despensa transborde. Mas isso não vai acontecer se nós não partilharmos. Quando você partilha, você recebe a oportunidade de se tornar de novo a imagem e semelhança do teu Criador novamente. Por quê? Porque Jesus, em tudo, Ele partilhou tudo que Ele era conosco. Ele se deu inteiramente a nós. Ele partilhou para nos ensinar. Lembra que o Pai partilhou o bem maior que Ele tinha, o seu Filho unigênito, partilhou com você, para que você pudesse ter vida hoje. E a gente faz o que? A gente se apega. Quando você partilha, você recebe a oportunidade de fazer alguém feliz, querido. E quando você faz alguém feliz, imediatamente você é contagiado e você não se aguenta, sim ou não? Quem aqui saiu para fazer obra aí, foi na casa de alguém ajudar, e foi orar, e foi levar uma ajuda, e saiu de lá como? Como é que saiu de lá? Pleno, regozijando, flutuando, sim ou não? Por quê? Você faz alguém feliz e te contagia, te deixa pleno, porque a partilha tem esse poder. A partilha te dá a oportunidade única de você vencer a maior batalha que você trava, que é a batalha com você mesmo. É através da partilha que você vence diariamente esse egoísmo desgraçado que quer te matar e tirar da presença de Deus. Só os que partilham vencem. Só os que partilham vencem. A razão por que muita gente acha difícil dividir o que tem, ou partilhar, porque o mundo que a gente vive é um mundo egocêntrico. A gente só pensa em nós mesmos. E para nós dizer que nós vamos ajudar alguém, parece que está xingando. As pessoas pensam assim, eu dei um duro lascado para conseguir o que eu com duro danado para o que eu tenho, é meu. Por que eu tenho que dividir com os outros? Eu trabalhei, vai trabalhar, vagabundo. Estou aqui para sustentar vagabundo? Não é assim que as pessoas falam, sim ou não? O governo está pede o Senhor de te abençoar, não faça isso. Você está impedindo o Senhor de te abençoar, porque você está dizendo para Deus que você não reconhece que tudo que você tem veio dele. Quando você não partilha, você diz, Deus é meu, não é teu. Não foi o Senhor que me deu, é meu, eu ganhei, eu conquistei, eu consegui. Você entende a importância disso? Dessa rendição? E ainda pode até ter uma dúvida aqui, ó, só olha assim, porque você pode falar, tem sujeito também que não faz nem para sustentar a sua própria vida, né? O sujeito nem ao menos tenta ganhar o seu próprio sustento, não tem? Tem. E a pergunta é, tem gente que quer viver às custas dos outros. Tem. A pergunta é, eu tenho a obrigação de partilhar com isso aí também? Eu tenho a obrigação de partilhar com isso aí também? É uma boa pergunta, né? E aí eu queria dizer para você, nós precisamos entender, porque assim, ó, já aconteceu isso aqui na igreja. Nesses casos, você precisa entender, já aconteceu muitas vezes isso aqui na igreja e é um problema. Nesse caso, você tem que entender a importância que tem a igreja.
Porque muita gente vai lá abençoar ele mesmo. Não, eu vou ajudar o irmão. Pode ir, eu adoro quando você ajuda o irmão. Mas por favor, depois não reclama dele. Por favor. Porque você foi ajudar o irmão. E se você não foi correspondido, você para de ajudar o irmão. E quando você para de ajudar o irmão, você deixa de compartilhar. E você acabou de impedir o agir de Deus na tua vida. Não faça isso. É por isso que a igreja é fundamental. Porque você não ajuda o irmão, você ajuda na igreja. E a igreja ajuda o irmão. E assim, a igreja, o que lhe falta na igreja é a gente precisando. É a gente necessitada. E aí você vai sempre estar partilhando. E você vai estar sempre abençoado pelo Senhor. Você não entende. A gente não entende isso. Mas precisa entender. Porque o Senhor quer te abençoar. Desculpa, isso aqui não é pregação de prosperidade não, mas eu quero ver você bem. Eu quero ver você resolvido em nome de Jesus. Presta atenção. Nós precisamos discernir. A igreja precisa discernir. Porque se não funciona, esse jeito da gente querer, nós mesmos querendo abençoar. A igreja também precisa partilhar com gente que não quer? Não. A igreja precisa partilhar com gente que não quer mudar de vida? Não, não precisa. Por isso que Paulo diz, 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Verdade. Ou não? Ah, não quer? Então passe fome. Ué, está escrito. Pode ligar para o Paulo e reclamar para ele. Precisa? Não. Então eu quero que você tome posse desse momento da vida de Eliseu. Pensa comigo. Eliseu partilhou e a vida dele acabou? Eliseu partilhou e ele ficou sem comer? Eliseu partilhou, ele passou fome? Foi isso? Quer dizer para você, não. Porque Deus abençoou o profeta com o que ele precisou, e ainda o profeta teve o privilégio de ser instrumento para ajudar os outros. Esse aqui é o sentido da oferta. Eu quero que você tome posse disso. Mas pastor, eu tenho tão pouquinho, não importa. Lembra da ofertinha da viúva? Não importa. Eu não estou pedindo dinheiro não, viu? Eu não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, não oferte. Mas vai lá e faça uma oração. Vai lá e se envolva. Dê um abraço, faça alguma coisa, mas sai de dentro de você e partilhe a sua vida com alguém em nome de Jesus. Para de ficar em casa sentado no sofazão reclamando da vida, que a vida não dá certo. Sai de lá e partilhe, que você vai ver que vai dar, porque o Senhor vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Quem partilha generosamente vai descobrir a maior verdade que o mundo não sabe, mas o Senhor sabe. Quando nós partilhamos, nós não perdemos, mas nós ganhamos. Porque no mundo é o contrário, né? Se você pegar R$1.000 e falar assim, ó, dá 200 ali por irmão que ele está precisando, você vai falar, mas aí eu vou ficar com menos, né? Aí eu vou ficar, no mundo é assim, infelizmente. Nós aprendemos que se nós partilhamos, nós vamos ficar sem. Mas no reino de Deus é exatamente o contrário. Porque quanto mais você partilha, mais você tem. Essa é a lógica do Senhor que você não entende. Quanto mais você partilha, mais você tem. Pensa no que o Senhor fez de graça. Tem coisa que está na tua vida de graça. Por exemplo, se você partilhar um sorriso, se você partilhar a felicidade, os outros vão ficar felizes e você vai ficar muito mais feliz ainda. Sim ou não? É assim que Deus fez. Não é mau humor, é felicidade. Por exemplo, tem um provérbio chinês que eu li há muitos anos, e era assim, se você me der um ovo e eu te der um ovo, você fica com um ovo, eu fico com um ovo, né? Mas se eu te der uma ideia e você me der uma ideia, eu fico com 2 ideias e você fica com 2 ideias. Aí assim, eu fico pensando, são ideias a mais, nós dois crescemos, nós partilhamos o que nós temos. Eu partilhei a palavra de Deus que eu recebi na segunda-feira com meu irmão, ele recebeu a palavra, ele partilhou comigo e nós crescemos. A partilha tem esse poder. E sabe o que é lindo? O Senhor diz que Ele quer fazer isso com os teus bens do mesmo jeito. Ele quer extraordinariamente abençoar. Presta atenção, Jesus diz em Lucas 6,38, dá que vai ser dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vai ser dado para você. Porque com a medida que você estiver medindo, você também vai ser medido. É a lógica de Paulo, os que muito dão, muito vão receber. Não é que Deus quer os que têm mais dinheiro. Deus quer o que tem o coração mais generoso. Porque esses e desses pertencem ao reino de Deus. E aí quando você é generoso, você dá sabendo que está dando para o Senhor. E aí o Senhor te abençoa. Porque esse coração que cabe dentro do Senhor. Em Coríntios 9, todo mundo gosta de ler a oferta aqui. Versículo 6 diz assim, ó. Paulo diz, isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, porque é o que Ele é, você superabunde em toda boa obra que Deus prepara para vocês. Esse é o Deus que a gente serve, em nome de Jesus, amém? Então, com esse exemplo de Eliseu, e eu oro para que a gente se inspire com
Com esse exemplo. E faça o que, pastor? Aprenda o poder que tem a partilha da nossa vida. E partilha não é dinheiro, viu? Esquece isso. Partilha é o que você é o que você tem. É o que Deus tem feito na tua vida. Se Deus tem te dado dinheiro, partilha o seu dinheiro. Se Deus tem te dado alegria, partilha a sua alegria. Se Deus tem te dado, não sei. Mas partilhe aquilo que Deus tem te dado. Ouça o exemplo, veja o exemplo de Eliseu. E façamos do partilhar um hábito de vida. Uma vez eu vi um cara falando, se você quer fazer uma grande partilha, sabe o que você faz? Você partilha um pouquinho todo dia. Uma migalhazinha por dia, no final do mês você partilhou muito. Mas esse é o segredo da vida daqueles que querem ter as mãos desse Deus que diz que vocês comerão o melhor dessa terra. O melhor preparado desse mundo eu tenho para você, em nome de Jesus. Para você quem? Para você que está disposto a desapegar. E aí partilhar aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então que nós possamos nessa noite entender a importância que tem a oferta para o Senhor. Existem razões muito específicas que a palavra de Deus nos diz. Nós não estamos aqui para ficar rodando em torno de dinheiro, daquilo que você traz, não traz, dá o dízimo, não dá, vai ser condenado, Deus vai tirar. Esquece isso. Mas eu queria dizer para você, um coração que não partilha o que tem, não tem como receber do Senhor, em nome de Jesus. Não porque Ele faz troca com você, mas porque Ele quer dar para você, e através de você Ele vai abençoar um monte de gente. Através da tua vida Ele vai mudar o mundo. Através daquilo que Ele coloca na tua mão, Ele vai transformar a história de vida de um monte de gente. Esse é o projeto do Reino de Deus para você, para mim, para nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que nós possamos compreender isso. Eu sei que quando o assunto é oferta, a gente fica triste. Mas eu não estou pondo para ninguém, não está tudo certo aqui. Mas não fica triste, não. Entenda o que significa isso aqui. As pessoas têm usado isso de uma forma inescrupulosa. Mas a Bíblia de Deus não é inescrupulosa, ela é verdade que salva e liberta. Amém. Esse compromisso não é... As pessoas me falam para mim, eu falei, eu não tenho nada a ver com dízimo. Eu falo, conversa com o Senhor, então esse é um negócio com Ele. Esse negócio é exclusivamente teu com Ele. Pastor, é assim, eu peço aqui nos momentos de oferta da igreja. Antigamente, só para quem não sabe, eu já falei aqui, no começo dessa igreja não tinha ofertório, a gente não recolhia oferta. E aí um dia um pastor de Santo André, da Igreja Metodista de Santo André, me constrangeu e ele falou, você não precisa recolher oferta na tua igreja, mas você tem a obrigação de ensinar os teus membros da igreja o que a Bíblia fala sobre oferta. Isso é uma obrigação tua, porque essa é uma relação tua com o Senhor. Então, assim, a partir de então nós estabelecemos um ofertório aqui, não para recolher dinheiro, mas para que as pessoas viessem aqui na frente, às vezes esquece. E ensine para os irmãos o que a Bíblia diz sobre a oferta. E aí o que você vai fazer com isso não é problema meu. Mas o Senhor tem coisa na tua vida, Ele quer te abençoar, o meu interesse é esse. Eu quero ver você abençoado, eu quero ver você guardado, eu quero ver você saciado, eu quero ver você pleno. Mas isso só vai vir quando a gente aprender com Eliseu e pegar o que for, 20 pãezinhos, um baguete, importa, partilha com os outros que o Senhor vai transformar. E aí você vai ver. Até que o Senhor disse aqui, que o nosso menino leu aqui, né? Pode fazer prova de mim que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu não sei se você crê. Você crê? Amém. Então aplauda, porque ele é bom. Aleluia. Fica de pé. Desapega aí. Fica de pé. Só você, meu irmão. Em nome de Jesus.